eu estava num restaurante em Lisboa e estava sozinho até, e de repente eu pensei, e se nós fôssemos todos cegos? E depois, praticamente no segundo seguinte, eu estava a responder, eu respondi a esta pergunta que tinha feito. Mas nós estamos realmente todos cegos. Cegos da nossa própria, cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos, enfim, de tudo aquilo que faz de nós não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação humana, mas pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta, um ser violento. Isso é o que nós somos. E o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente esse. Um mundo de desigualdade, um mundo de sofrimento, sem justificação. É melhor, com explicação, podemos explicar o que se passa, mas não tem justificação. O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na Caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na Caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna de Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser cada vez mais. Well, we see so many things out of context. Most of the images we see them out of context. Most of the images we see are not trying to tell us something, they're trying to sell us something, actually. Most of the stuff we see, magazines, television, they're trying to sell us something. But the most basic human need is that something is telling us something. Like a child, when it goes to sleep, it wants to hear a story, not so much because it cares about the story, but the very act of storytelling creates security and comfort. And I think even when we grow old, we still love the comfort and the security that comes out of any story, whatever it's about. The structure of the story creates meaning. And most of our life happens without much meaning, so we're all sort of craving for meaning. Podemos ter no futuro, em pouco tempo, qualquer coisa como 500 canais de televisão. E que isso é realmente notável, digamos, do ponto de vista, sei lá, do que se quiser, do divertimento, da informação, da cultura, digamos, e podemos imaginar até, embora eu tenha algumas dúvidas sobre isso. E eu disse, pois, acho isso importantíssimo, realmente, mas vamos imaginar que eu recebo em minha casa 500 jornais todos os dias. Se eu fizesse uma coisa dessas, as pessoas diriam que eu estava louco. Como é que eu posso ler 500 jornais todos os dias? E que conclusões tiro eu da leitura de 500 jornais todos os dias? Claro, impossível. Nem eu tenho tempo para isso, nem teria proveito nenhum se me entrassem dentro de casa esses 500 jornais. I think it's the same with all the other stuff that we have too much of. I mean, we have too much of many things these days. And the only thing that we don't have enough of is time, but, I mean, most of us have too much of everything. And too much of everything means you get numb. And the overflow of images today means that basically we are unable to pay attention. Basically, we are unable to be touched by images. And
stories have to be extraordinary to touch us today, because simple stories, we just can't see them anymore. Vivemos todos numa espécie de Luna Park audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós mais ou menos, creio eu, que nos vai acontecer, e onde mais ou menos nos vamos cada vez mais a sentir-nos perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios e, em segundo lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência. Gasto uma grande parte do meu dia aí no jardim, aí fora, a olhar para as plantas, a acompanhar sobretudo o crescimento delas. Esta preocupação minha com aquilo que cresce, e neste caso estou a falar, digamos, das plantas, e aquilo que está a passar nas plantas, a flor, o fruto, enfim, tudo isso, se está mal, se tem alguma praga, se tem qualquer coisa, enfim, tudo isto. E, sobretudo, esta atenção muito particular ao crescimento da árvore, ou da planta, em geral. No fundo, talvez tenha uma outra razão que eu não tinha pensado antes, nunca. Que como, enfim, tenho 77 anos, não? Como a minha vida se vai aproximando do fim, é como se eu tivesse a necessidade de assistir, de ver aquilo que de alguma forma está ainda no princípio, porque está a crescer. Eu deixo o jardim só para estar, ver, e algumas vezes até não direi falar com elas, porque elas não me respondem, mas comentar, digamos, mais ou menos em voz alta, como é que estão, se têm bom aspecto, se não têm bom aspecto. É uma coisa um pouco pateta, se calhar, um pouco ridícula, mas enfim.